Devocional é sobre um olhar de esperança na terra, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. O versículo que eu vou ler se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Mas eu sugiro a leitura, a releitura e o estudo de toda 2 Coríntios 4. Aqui Paulo fala de como vivermos na fé. Eu vou ler com os irmãos agora. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Nós vemos aqui em todo esse capítulo, ou até na vida de Paulo, nós vemos toda essa vida de Paulo sendo marcada por sofrimentos. E vemos Paulo sendo martirizado o tempo todo. E todo esse sofrimento que Paulo vive, ele deixa claro de viver uma vida de esperança, de ter um olhar de esperança, de ter uma vida pela fé. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo em nosso país, nas nações, é um momento que nós precisamos viver em fé. Nós vemos no capítulo 4, todinho aqui, nós podemos observar Paulo sendo martirizado, Paulo demonstrando todo o seu sofrimento. Se nós formos a Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma trajetória de sofrimento da vida de Paulo e vamos aprender com Paulo algo muito importante para as nossas vidas: como viver em fé, como viver de fé em fé. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 24, que tramavam contra a vida de Paulo ali na estrada de Damasco, em Damasco, e eles vigiavam os portões das cidades para matá-lo, dia e noite. Se nós conseguirmos caminhar em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá em Atos 14, 19, Paulo sendo apedrejado na cidade de Listra, se eu não me engano, e sendo colocado para fora da cidade. Ali Paulo já era dado como morto. Ele foi açoitado com varas, puseram no tronco, bateram muito em Paulo. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23. Ele ficou preso por 2 anos, foi levado para Roma, onde foi preso por mais tempo, sofreu como um criminoso. E o que me chama atenção, porque ele lá na prisão, sofrendo como criminoso, ele disse: eu estou preso, mas a mensagem não. A mensagem não está presa. E na época de Paulo não existia tecnologia. Na época de Paulo as pessoas não poderiam entrar numa sala, não poderiam fazer uma live, né? Na época de Paulo as pessoas não tinham acesso a nada disso. Mesmo assim, Paulo traz uma mensagem de esperança, de determinação, de compromisso, de motivação com o povo de Deus. Eu estou preso, mas a mensagem de Deus não está. A mensagem de Deus precisa ser pronunciada. E nós vivemos esse tempo, onde a mensagem de Deus não pode parar. O mundo parou, o Covid-19 fez com que o mundo parasse. Acreditamos que daqui a uns meses a situação econômica do país, das nações, também fará com que o mundo pare por muitas coisas e parem em muitas coisas, mas uma coisa nós temos certeza, uma coisa nós temos determinação: a mensagem da cruz não para. Resgatar o mundo, povoar os céus é missão do povo de Deus. Por isso nós ficamos alegres mediante de todas essas coisas. Por isso nós ficamos alegres quando Paulo diz que essa pequena e passageira aflição que sofremos vai trazer uma glória enorme e eterna. O que é uma glória eterna? Glória eterna é para a eternidade. Glória eterna é povoar os céus.
Glória eterna não é a visão humana. Quando Paulo traz isso, ele nos leva a propagar o evangelho de Cristo. E o que mais continua nos chamando a atenção, eu gosto muito do apóstolo Paulo, eu gosto de falar sobre o apóstolo Paulo, e o que me chama muito a atenção em toda a história do apóstolo Paulo é alguém que enxergava além da crise, é alguém que acreditava que podia crescer com toda a crise. É um servo que acreditava que Deus era maior e que Deus é maior que a crise. E por fim, diante de todas essas expectativas, diante de toda essa confiança de Paulo, de toda a determinação dele como apóstolo do Senhor, como servo do Senhor, como propagador do Evangelho de Cristo, nós podemos observar que ele é claro em dizer, lá em Filipenses 4,13, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Paulo aqui, ele deixa claro que Deus nos sustenta em qualquer situação, que Ele está conosco em qualquer situação. Mesmo nas batalhas difíceis, mesmo nos momentos difíceis, Deus está preparando o seu povo para vencer. Deus está preparando a sua igreja para prosseguir. E nós temos em mente que tudo pode parar, mas o Evangelho de Cristo não pode parar. A propagação do Evangelho de Cristo não para. As mensagens da cruz ou a mensagem da cruz precisam entrar nos lares, precisam entrar nas famílias, precisam entrar nas nossas vidas. A confiança em Deus, que tudo isso é passageiro e que a glória da segunda casa será melhor que a primeira, deve estar em nossos corações. Eu agradeço, peço a vocês que continuem orando um pelos outros. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês e peço perdão por algumas coisas. Não sou muito de ficar aí em mídia, mas o Senhor tem nos direcionado a levar o Evangelho de Cristo, onde tudo se para. Em nome de Jesus, eu agradeço, desejo um restinho de semana abençoado, protegido, guardado e que as misericórdias do nosso Deus não saiam do lar de vocês. Em nome de Jesus, amém.